texturas de pintura são efeitos que a gente faz quando a gente trabalha altos e baixos relevos na peça. Então aqui, por exemplo, eu fiz efeitos de pintura em pedrinhas, no tronco de árvore. São efeitos onde a gente aplica uma primeira cor clara e depois, com uma cor mais escura, a gente vai sombrear a peça. Esses efeitos são feitos com a tinta látex, né, que já foram demonstrados no primeiro dia de aula do curso. O maciamento para restauração, na verdade, a massa corrida é a mesma massa que a gente utiliza para fazer trabalhos em paredes de casa. A massa corrida, ela é uma massa densa. Para ser aplicada na peça, normalmente essa massa corrida ela pode ser simplesmente aplicada na placa para deixar a placa de isopor mais lisinha, já que o isopor é um material áspero, poroso, não é? Ela vai deixar o material mais fácil de pintar, como também ela pode ser utilizada para fazer restauração em algumas peças que possam voltar quebradas da festa. Como aqui, por exemplo, eu peguei uma peça que já tinha textura e resolvi eliminar essa textura dela. Então aqui eu apliquei a massa corrida. A massa corrida ela vai cobrir, ela vai tirar o baixo relevo e vai acertar um defeito talvez que eu não queira mais na peça, né? Ou mesmo se a peça vem com um buraquinho da festa, dá para utilizar a massa corrida para consertar. Essa massa corrida, ela tem um preparo especial, ela deve ser misturada a uma cola, né, antes de ser aplicada na peça. O envernizamento caseiro é um tipo de verniz que pode ser utilizado nos enfeites de festa. Ele é um verniz que fica bem transparente e ele fica bem interessante. Então, por exemplo, nessa bonequinha aqui foi utilizado o verniz caseiro. Como que é feito o verniz caseiro? A gente utiliza uma cola branca, que é a cola comum que a gente usa para colar papel. Aplica essa cola primeiro na peça, deixa secar, depois com a cola de isopor, que é um outro tipo de cola transparente, também diluída, porque a cola branca foi diluída com água, a cola de isopor vai ser diluída com álcool, para ser aplicado também na peça como envernizamento. Ela dá um efeito então bonito na peça. Outra opção de acabamento na peça é a resina. A mesma resina que a gente utiliza para aplicar em peças que vão água, que seria esse produto aqui, que é uma pasta um pouco mais densa, misturada a um outro produto que chama-se endurecedor. Os dois misturados, eles se transformam num plástico que também serve para envernizar as peças. Já esse outro boneco aqui, por exemplo, foi envernizado com a resina. Mas a resina ela tem um uso mais adequado para enfeites que vão água, né? Como esse enfeite, por exemplo, como o enfeite aqui que é um lago com cisnes, para impermeabilizar toda a peça, como aqui dentro onde vai ser colocado água, foi utilizada essa mesma resina que pode ser utilizada para envernizar. Além da resinagem, tem um outro tipo de produto que a gente pode aplicar nas peças, que é a fibra de vidro. A fibra de vidro nada mais é do que um tecido composto por lascas de vidro. Ele tem várias espessuras. Esse aqui, por exemplo, é um véu bem fininho, que deve ser aplicado em enfeites mais delicados. Tem os enfeites que são em tamanho maior, os bonecos grandes de 1,5 metro de altura, aí já é necessário aplicar um tecido um pouco mais grosso, que é a manta. A fibra ela não é difícil de aplicar, ela é um trabalho bem fácil de fazer. Na verdade, para aplicar a fibra, a gente utiliza um tipo de resina, que é a resina acrílica, é uma resina à base de água, que aplicada no enfeite, essa resina ela vai sendo passada no enfeite, né? Como essa boneca, por exemplo, ela tem aplicação de fibra de vidro, ela fica bem dura, né? E também fica inquebrável, você pode segurar a peça em qualquer ponto dela que ela fica bem resistente. A fibra de vidro, para ser aplicada, né? Como aqui nessa peça, por exemplo, já está sendo feita a aplicação da fibra de vidro.
não é? Aqui nesse ponto já foi aplicada a fibra, aqui nessa parte ela está sem fibra, não é? E deve ser feito uma aplicação com pincel. Então a resina ela vai funcionar como uma cola para o tecido ser colado na peça. Além da aplicação de fibra de vidro, que reveste os enfeites para tornar os enfeites mais fortes, é importante também o decorador de festas conhecer todos os tipos de motores e sua utilização. Nós temos um motorzinho giratório, que é um motorzinho que é só colocar o enfeite em cima e ele já faz o movimento de giro da peça. Então aqui, por exemplo, nós temos um enfeite, né, que ele pode ser colocado sobre o motor giratório e ele vai fazer esse movimento na peça para enfeitar a mesa de festas. Existem vários modelos de motor giratório. Esse motorzinho, por exemplo, é um outro modelo de motor. Esse outro modelo também é um motor giratório. Então existem vários tipos de motorzinhos, né? Esse outro aqui já é um modelinho que faz um movimento de gangorra. Tem esse outro giratório que é um motorzinho bem pequeno, bem interessante também para colocar nas peças. Né? Então são vários tipos de motores que podem ser utilizados nos enfeites de festa. Tem algumas técnicas também que ajudam a colocar iluminação nos enfeites. Aqui, por exemplo, nesse painel foi embutido um pisca-pisca, que é aquele pisca-pisca comum que a gente utiliza para colocar nas árvores de Natal, não é? Que pode ser colocado nas peças. Já dentro das casinhas, por exemplo, é utilizado um outro tipo de lâmpada. É uma lâmpada pequena, que chama-se lâmpada chupeta, com um soquete pequeno também, né? Porque aí não aquece o isopor, essa lâmpada ela não tem muito aquecimento. Então, para os decoradores de festa, tem várias coisas que são importantes a serem aprendidas, né? Nos meus cursos, eu ensino todas essas técnicas. Esse curso, onde eu demonstro os materiais, é um curso que tem 3 horas de duração e pode ser feito também por pessoas que já trabalham na área ou então por quem está iniciando na área e quer conhecer os produtos, tá? Hoje foi só uma pequena demonstração para vocês terem uma ideia de como utilizar e que esses materiais não são difíceis de utilizar também. Aprendendo a técnica correta, dá para fazer um trabalho bem feito também. E dá para aproveitar todos esses materiais para aprimorar o resultado dos enfeites que são feitos para as mesas de festa. Espero que vocês tenham gostado e lembrem de acessar o meu site www.belgodinho.com.